Vamos seguir falando sobre a promulgação da PEC da Anistia com Jamile Coelho, especialista em direito eleitoral, integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a quem agradeço muito a participação nesta manhã. Jamile, bem-vinda e bom dia para você. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Mostramos agora na reportagem, né? Promulgação em um Congresso completamente esvaziado. Um deputado presente, 2 senadores, entre eles não estavam o presidente da Câmara, Arthur Lira, nem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Se a intenção foi não chamar a atenção para essa pauta que não encontrou respaldo na sociedade, parece que o efeito foi contrário, né? Chamou ainda mais a atenção, a ausência de todos. Exatamente. Na verdade, desde o final do primeiro semestre desse ano, ela já tinha sido aprovada na Câmara. Ela foi aprovada, inclusive, o regime de urgência antes dela ser aprovada propriamente dita, e foi aprovada agora no Senado e promulgada, né? Como é uma emenda constitucional, não há necessidade do presidente da República sancionar. Então, essa PEC, ela é uma PEC porque ela teve que alterar a emenda Constituição, na verdade, ela teve que alterar a Constituição, então isso só se faz através de projeto de emenda constitucional número 9, de 2023, desde o ano passado que estava essa grita, e infelizmente ela se traveste de mais uma anistia aos partidos políticos que não cumprem com as suas obrigações. Apesar de trazer nesse primeiro artigo uma cota específica constitucionalizada de participação de raça, ela traz embutido em si um perdão às dívidas que já existiam de partidos políticos com a Justiça Eleitoral. Jamile, bom dia. O relator dessa PEC, o senador Marcelo Castro, disse em certa oportunidade, quando entrevistado aqui para a gente, que não se trata de uma anistia, porque eles vão pagar o que tem de pagar em suaves parcelas, com o dinheiro do fundo partidário, mas vão pagar, e especialmente que essa legislação que eles estão sendo acusados de descumprir não é uma legislação feita pelo Congresso Nacional. Foram resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que submeteram os partidos políticos a essas condições. Então eles consideram, de certa forma, um jogo zerado a partir de agora, porque agora é regra deles, para eles mesmos cumprirem. Faz sentido para você, Jamile? Olha, essa é a justificativa que se colocou ali em plenário e no próprio texto de justificação da emenda. O que acontece? As políticas afirmativas, tanto em relação a mulheres, né, a gênero, que é o sentido mais amplo, quanto em relação a pessoas de cor, ela tem vindo numa escalada, por exemplo, desde 95. Em 95 já se pensou num percentual para a participação das mulheres, da cota de gênero, que a gente chama, de 20%. Essa cota, ela só foi efetivamente utilizada em 1997, que foi quando se fez a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, que ela vige até hoje. Mesmo assim, como não era obrigatória a participação da mulher, isso só veio a valer em 2009. Então, em 2009, virou efetivamente uma obrigatoriedade de ter 30% de gênero, no caso das mulheres, porque infelizmente a gente ainda não vê uma chapa composta pela maioria de mulheres e a minoria de homens, para que se preenchesse ali a legenda partidária, apresentando candidatos para as eleições proporcionais. Isso em 2009. Em 2015, houve uma reforma, né, as mini-reformas eleitorais, e que estabelecia um percentual de 15% para a injeção de recursos. E a gente sabe que campanhas partidárias não se faz, campanhas eleitorais não se faz sem recursos, né? Hoje você tem um nível de profissionalização em campanha que você precisa de um jurídico, você precisa de uma contabilidade, principalmente depois que os recursos passaram a ser públicos. Você precisa de estratégia de marketing, você precisa de pessoas ali. Então, uma campanha bem sucedida, ela requer um volume de injeção de recurso razoável. O que aconteceu? Em 2015, houve essa reforma, foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade que estabelecia um teto para investimentos em candidaturas de gênero, em candidaturas de mulheres, e o STF entendeu que os recursos de participação da mulher deveriam ser, no mínimo, 30%. Porque se era 30% que se exigia para a composição da chapa, minimamente o recurso a ser
injetado naquela campanha deveria ser também de 30%, no mínimo. Se fossem 40% de mulheres, seria 40% de recursos. Estou dando um exemplo. O TSE entendeu na mesma toada de que tanto o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o FEFEC, ou FEFEC, quanto o fundo partidário deveria também, para financiamento de candidaturas, ser nessa mesma proporção. Nessa esteira da luta pela implementação da cota de gênero em relação ao fundo partidário e também ao tempo de televisão e rádio, veio também as cotas raciais. O que aconteceu? Em 2022, nós tivemos uma emenda constitucional, a 117, que colocou de forma constitucional que a cota de gênero deveria ser observada. Não tem na Constituição, apesar de ter na legislação e na resolução, a questão das raças, né, da cota racial. O que o Congresso entendeu? Nossa, não está previsto na Constituição como está previsto em relação ao gênero. Então, vamos colocar, pelo menos é essa a justificativa que se dá, que as cotas raciais elas devem ser obedecidas, no mínimo de 30% em relação ao financiamento da campanha, também na Constituição. E por que foi necessário uma PEC? Porque os gastos relativos à cota de gênero eles já estavam previstos na Constituição. Mas os partidos políticos eles não se adequaram. Sim. Em 2020 disseram que tinha sido muito em cima da hora essa resolução do STF e do TSE, essa decisão do STF com uma precisão técnica e resolução do TSE. Em 2022 eles disseram, nossa, teve pandemia, a gente não teve como cumprir essa regra. Então a gente vem numa sucessão de perdões desde 2018, não é uma novidade. Então é por isso que novamente se chama isso de PEC de anistia, porque para além dessa formulação de que agora realmente a observância da cota racial é constitucional, ela tem em outros dispositivos, essa mesma emenda constitucional que virou a 133, um perdão no sentido de imunidade tributária. Eles estão perdoando todas as dívidas decorrentes de execuções, de ações judiciais, de ações administrativas em processos em cursos ou não, inclusive os já transitados em julgados. E isso cai por terra todas as multas eleitorais que tinham sido aplicadas. E todas as sanções, não só as multas, mas todas as sanções, inclusive a suspensão de recebimento de fundo partidário, que tinham sido aplicadas em relação às eleições de 2020 e 2022. Então, essa é a grita. Nós louvamos que a parte da raça, né, do critério racial, da cota de raça, tenha sido constitucionalizado, assim como nós louvamos em 2022, mas, infelizmente, nos incisos, nos artigos subsequentes, ele vem com esse perdão dessa imunidade tributária. Ainda que, e a gente não sabe como isso operacionalmente vai ser feito, esses valores que não foram gastos em relação à cota de gênero, em relação à cota racial, nas eleições pretéritas, elas sejam diluídas aí em suaves prestações nas eleições, nos próximos 4 pleitos a partir de 2026. Zé Maria? Uma PEC, né? A impressão que eu fiquei é de que isso aí é para já prever uma ação no Supremo. Se fosse uma legislação, cairia por inconstitucionalidade no Supremo. A Justiça Eleitoral ela tem essa possibilidade, né, de legislar através de normas, de interpretação das leis aprovadas no Congresso Nacional. E isso sinaliza que no futuro haverá outros perdões e outras atitudes do Congresso de se perdoar. E abre também a possibilidade de pagamento através dos recursos públicos de multas, né? No caso do PL, já pagou uma multa de 22 milhões de reais. Se tivesse esperado um pouco, poderia entrar aí nesse refis ou nesse perdão do Congresso Nacional. Eu queria pedir a interpretação. Há limites para o Congresso definir, votar, veja bem, através de uma emenda, que é um instrumento pesado, perdões a integrantes? Isto é possível constitucionalmente? Olha, a gente vive numa democracia representativa. Temos aí os 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. O legislativo está ali como representante de nós, né? Como nosso representante, nós, o povo. Quando a gente vai lá colocar o número para eleger deputados federais, estaduais e agora nessas eleições vindouras
integrantes para a Câmara de Vereadores, nós estamos ali dando um mandato, literalmente, é uma procuração que a gente está dando, a gente, povo, está dando para essas pessoas em nosso nome. A gente tem o limite do constituinte originário, sempre tenta entender o que o constituinte originário, aquele ali que se reuniu de 85 a 88, quis fazer com isso. Não pode-se dizer que há um limite, existem as cláusulas pétreas na Constituição, essa não é uma delas, a de participação política. Então, em alguma medida, o Congresso tem que observar a Constituição. Infelizmente e historicamente, o que a gente tem visto é um perdão atrás do outro. Já foi uma luta muito grande para se conseguir o financiamento de campanhas da cota de gênero, como a gente chama. Em 2018, realmente, o Judiciário se colocou à frente do Poder Legislativo. A gente tem visto isso em algumas medidas, algumas pessoas, inclusive, criticam, dizendo que é ativismo judicial, mas não é uma interpretação mesmo da Constituição, que é o poder do Judiciário, e o direito se faz aí dia a dia interpretando, e objetivamente não há um limite. O limite é de interpretação do Judiciário em relação ao que o Constituinte originário, que é aquele de 88, entendeu. Infelizmente, o nosso Congresso vem repetindo a história. A gente já teve perdão em 2018, a gente já teve perdão em 2022, né, em relação à eleição de 2020, e agora estamos vendo mais um perdão. E isso que você falou é muito importante. O fundo partidário, a partir do momento em que ele entra para os partidos, eles passam a ser dos partidos. E agora está constitucionalmente, o que estava sendo construído de uma forma pretoriana, que estava sendo construído de uma forma pelo Judiciário, constitucionalmente agora, se pode pagar multas decorrentes, sanções decorrentes de inobservância da legislação eleitoral com o dinheiro que é, de uma certa forma, da União, que é o dinheiro das pessoas. Então, no final das contas, quem paga por atos de descumprimento de legislação eleitoral é o povo, que coloca ali o dinheiro do tributo, né, dos impostos e das contribuições para o orçamento da União, e a União passa isso para os partidos como forma de financiar os partidos, que sem os quais a gente não tem eleição no Brasil. O Brasil ainda não tem nenhuma legislação que permita um candidato sem partido, né? Nós observamos esses partidos e as ideologias. Pelo menos essa é a intenção da lei. Jamile Coelho, especialista em Direito Eleitoral e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Muito obrigado pela entrevista. Boa sexta-feira para a senhora. Até a próxima. Muito obrigada. Bom final de semana para vocês. Fico à disposição.